A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje é dia de domingo, dia do Senhor, 27 de março de 2022. Espero que todos estejam bem e que possam aproveitar essa nossa última lição deste trimestre, lição de número 13, sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Como é de conhecimento de todos, nós estamos estudando neste trimestre a supremacia das Escrituras sagradas. E hoje nós vamos ver a correlação entre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Mas antes vamos fazer a leitura de um texto bíblico que está em 1 Timóteo 4:13, que diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar. Palavras do apóstolo Paulo a seu filho na fé, o pastor Timóteo. Ele dá 3 recomendações importantíssimas. Timóteo, leia a Bíblia. Exorte os irmãos usando a Escritura Sagrada. Então, exortar é chamar a atenção no bom sentido. Você vê algum irmão com um comportamento fora do padrão bíblico, é dever do pastor chamá-lo e explicar que a conduta que ele está tendo não está de acordo com a palavra de Deus. E por último, Paulo exorta a Timóteo a ensinar, ou seja, o que você aprendeu lendo, estudando a palavra de Deus, ensine para os outros. É o caminho do discipulado. A grandeza do cristão é essa: ele não retém as coisas só para si. Ele compartilha, querendo que todos cresçam no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre o nosso estudo nesta oportunidade. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, Tuas santas Escrituras. Dai-nos o entendimento profundo dela, Senhor, para não pecarmos contra Ti, Senhor, tendo um comportamento sadio, de acordo com as orientações da Tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós já vimos neste trimestre de en passant, de passagem, todos os livros da Bíblia Sagrada. Demos um panorama para os irmãos, para que os irmãos tenham mais facilidade no estudo da Escritura Sagrada. Vimos lá o Pentateuco, os livros da lei escritos por Moisés, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, os evangelhos, as epístolas, tudo isso com esse objetivo, que
o irmão tenha facilidade em manusear as Escrituras Sagradas e, quando abrir um livro da Bíblia, se localizar, ter um contexto de que época aquele livro foi escrito. Mas, independentemente da época que o livro foi escrito, toda a escritura ela é proveitosa, porque ela é feita para o nosso ensino. Então, a primeira parte da nossa lição, nós vamos falar sobre a Bíblia como livro-texto da escola dominical. Então, nós chamamos essa escola de escola bíblica dominical, ou seja, a base para as nossas escolas dominicais na igreja é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É o currículo adotado lá em João 5,39. Jesus fala assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o professor cristão, as lições bíblicas dominicais, elas adotam como currículo a Bíblia Sagrada, para nós aprendermos as doutrinas, os ensinos que ela contém. Lá em Mateus 7,28, diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. A palavra doutrina, como vocês já conhecem, é ensino. Então, só que o ensino da Bíblia Sagrada, ele fala das coisas eternas, do sentido da nossa vida. Então, fala da salvação da nossa alma, do perdão dos nossos pecados, doutrina da salvação. Fala sobre o céu, fala sobre o inferno, fala sobre os anjos, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sobre a vida cristã. Tudo isso são ensinos maravilhosos que estão na Bíblia Sagrada e que eles são adotados aqui no nosso currículo da escola dominical. Então, se você se faz assíduo na escola dominical, em questão de 2, 3 anos, você conhece todas as doutrinas mais importantes da Bíblia Sagrada, porque a escola dominical ela é preparada para isso. O currículo da escola dominical procura abranger todas as doutrinas da Bíblia Sagrada. Qual é a prática pedagógica da escola dominical? Vamos ler um versículo para nos ajudar, Efésios 4, 22 a 24, que diz assim: quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, a escola dominical, ela procura pedagogicamente orientar os seus alunos para uma vida diferente do que ela levava antes de conhecer Jesus como Salvador. Como fala Paulo aqui, olha, se tirem as roupas do velho homem,
porque aquela roupa era uma roupa de engano. E aí a escola dominical vai dando subsídios para você se renovar, ter um sentido na vida, se revestindo de uma nova pessoa. Agora essa é segundo Deus. A escola dominical também, ela traz um padrão ético e moral da Bíblia Sagrada para você. O que a Bíblia pensa? O que é ético? Qual é o comportamento esperado do cristão? O que é moralidade e o que são valores morais? Lá em Isaías 40, verso 8, diz assim: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então aqui uma coisa muito importante nos dias de hoje. Por quê? Porque os padrões éticos e morais, eles vão mudando de sociedade em sociedade e nas épocas diferentes. Então, o que era imoral num passado ainda próximo, hoje é moralmente aceito. Isso segundo a sociedade que vivemos. A sociedade que vivemos, ela está se tornando cada vez mais permissiva. E existe aí um relativismo moral que diz assim: olha, se você acha que é certo, então viva segundo o seu achar. Seja feliz, você tem direito de ser feliz. Não, a Bíblia Sagrada fala: olha, isso aí não funciona. O padrão moral e ético de Deus, ele não mudou, ele é imutável. O que diz aqui Isaías, ele persiste e subsiste eternamente. Então, o que era certo há 2000 anos atrás, há 1000 anos atrás, ainda é certo hoje, segundo a Bíblia Sagrada. E o que era errado continua errado nos dias atuais. Então você pode confrontar os valores morais e éticos da nossa época, da nossa sociedade, com os valores morais e éticos da Bíblia Sagrada. E aí você percebe a diferença. E o cristão faz a escolha pela Bíblia Sagrada, porque sabe que os homens têm o coração voltado para práticas imundas e estão colhendo o fruto dessa iniquidade. Porque nós sabemos que o inimigo de nossas almas trabalha contra o propósito de Deus de nos tornar pessoas moralmente elevadas. Então, se você quiser ter uma vida moralmente elevada, não siga os padrões da sociedade, siga os padrões de Deus. Essa coisa de relativismo moral é linguagem dos homens para corromper aquilo que foi escrito e determinado por Deus. A segunda parte da nossa lição de hoje fala sobre a educação cristã e a formação dos leitores. Então, qual é o conceito de educação cristã? Lá em Hebreus 12, 5 diz assim:
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filhos meus, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Então, um conceito de educação cristã é, muitas vezes, eu, mesmo como cristão, tenho um comportamento errado em relação às Escrituras Sagradas, à vontade de Deus. Então eu preciso ser corrigido. E o autor de Hebreus aqui falou, olha, você não desmaie não quando você for corrigido, quando você for repreendido por Deus. Trazendo uma ideia que Deus é rigoroso na nossa educação. Hoje a educação dos filhos está, na sociedade atual, está completamente perdida. Os pais não têm mais autoridade moral nem espiritual para educar seus filhos. Então eles já não repreendem mais os filhos fazem o que querem. Vão aonde querem, voltam a hora que querem, têm os amigos que querem. E os pais, por terem às vezes conduta moral também bastante duvidosa, perderam a autoridade, não repreendem mais os filhos, não corrigem. Às vezes brigam, mas brigar não é corrigir, não é ensinar. A correção de Deus, ela é sábia, ela tem por objetivo você voltar aos trilhos. Infelizmente, hoje os padrões educacionais dos pais para os filhos estão deixando muito a desejar, mesmo na igreja cristã. Porque os pais perderam a autoridade diante dos filhos. E até crianças se rebelam contra os pais. A rebelião é uma coisa natural no ser humano, desde a sua infância. Mas o que não é natural é os pais não repreenderem, não corrigirem os filhos. E aí nós vemos uma sociedade que vai cada vez mais largando os filhos para qualquer lado, e cada um que se cuide, cada um que siga a sua própria vida, mostrando uma verdadeira falta de amor pelos filhos. Porque quem ama, corrige. Quais são os objetivos da educação cristã na formação dos leitores? Vamos ver Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, o objetivo da educação cristã é, entre outros, ensinar a guardar todas as coisas que Jesus Cristo mandou e também todas as doutrinas da Bíblia Sagrada. Por isso, nós insistimos tanto, o crente, ele não pode perder escola dominical, ele não pode perder culto, porque fora da igreja você tem uma vida de família, tem a vida do trabalho, tem as distrações. Aí o ensino vai se perdendo. Então, quando você ouve um vídeo como esse, frequenta a escola dominical, frequenta os cultos, é um momento
da sua vida que você se dedica exclusivamente às coisas do Senhor. Não que isso não possa ser feito em casa. Pode e deve ser feito em casa também. Mas nós compreendemos que, às vezes, por convivermos com mais pessoas, termos obrigações profissionais, essas coisas todas vão, às vezes, nos afastando do ensino bíblico. Então, por isso, é importante ter essa disciplina. Eu estou fazendo 40 anos de vida cristã e não me lembro de ter perdido escola dominical, a não ser por um motivo de doença, um motivo muito grave. Eu fiz alguma viagem, alguma coisa desse tipo. Eu sempre amei a escola dominical. Graças a Deus por isso que pude ensinar a minhas filhas e acompanhá-las no crescimento cristão. A escola dominical, a educação cristã, capacita os alunos. Lá em Atos 17, 10 e 11, diz assim: "E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim." Então, Paulo e Silas chegaram a essa cidade de Bereia e começaram a ensinar lá acerca de Cristo. Ora, era uma doutrina nova. Os bereanos não foram na conversa de Paulo e Silas. Eles desconfiaram e foram examinar nas Escrituras se aquilo que Paulo e Silas estavam falando correspondia àquilo que tinha sido dito a respeito de Cristo pelos profetas. E aí eles entenderam que a pregação de Paulo e Silas era verdadeira, que aquele ensino realmente era baseado nas Escrituras Sagradas. Até hoje, eles são conhecidos como os nobres de Bereia, porque eles tiveram essa ousadia divina de conferir o que o pregador estava falando com a Escritura Sagrada. Mas você só pode fazer isso se você conhecer a Bíblia. Se você ler, se você estudar, se você tiver um panorama da Bíblia, como demos neste trimestre. Senão, qualquer um farsante vem com uma doutrina qualquer e te engana. É por isso que existem tantas igrejas cujos pseudos pastores enganam os fiéis. Vem com doutrinas da sua cabeça, de homem, ou até do espiritismo, do judaísmo, e aí eles chegam arrogantemente ensinando essas coisas com aparência de sabedoria, mas que não têm base na Escritura Sagrada. Como aqueles que estão ouvindo as Escrituras Sagradas, ou melhor, ouvindo esses pastores, não têm conhecimento da Bíblia, e também por comodismo, porque não querem aprender, vão aceitando aquelas coisas estranhas que o pastor está ensinando e caem em doutrinas que acabam levando ao erro e à perda da comunhão com Deus
e da sua própria salvação. Então, para isso, que a terceira parte da nossa lição chama a atenção para a nossa necessidade de ler a Bíblia diariamente. A leitura precisa ser disciplinada. Salmo 119, 97 diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Então, o salmista, ele não só lê, mas ele medita. O que esse versículo está dizendo? O que ele fala para mim espiritualmente? Em que contexto histórico ele está inserido? E aí eu tenho conhecimento e um acréscimo na minha educação cristã, mas eu preciso me disciplinar para ler a Bíblia diariamente. Pelo menos alguma coisa. Às vezes a leitura de um versículo, pelo menos, pode ajudar se você meditar nele. O que ele está falando com você, o que Deus está falando com você, e que lição você pode tirar daquela porção da Escritura Sagrada. Então, nós precisamos ler e aprender. Lá em 2 Timóteo 3:7, Paulo faz uma advertência. Ele diz assim, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Então, tem que tomar um cuidado aqui, por causa da meditação. Eu, na minha adolescência e juventude, era um jogador de xadrez aqui em Santos, de nível bastante alto. E nós tínhamos um pessoal que nós chamávamos de decoreba. O que era o decoreba? Ele comprava uma porção de livros de xadrez, decorava alguma coisa, mas ele não tinha os fundamentos. Então, ele perdia quando jogava com um jogador mais experiente. Então, não é só ler as escrituras como se fosse um papagaio, não é? A leitura é para o ensino, para o aprendizado. Então eu tenho que aprender o que aquela escritura está me falando. É melhor do que decorar um versículo ou dizer, eu li a Bíblia 300 vezes. Mas se você não aprendeu nada, não adianta nada. Você é um decoreba. Isso não é bom. Então o aprendizado é isso. Você lê, medita no que lê, pratica o que lê e ensina ao próximo aquilo que você aprendeu. Então é esse caminho. Eu leio a Bíblia, vejo ali os conceitos que estão enquadrados ali, os conceitos morais, os conceitos éticos, a doutrina. Vou meditando naquilo, o que Deus quer falar comigo, o que Deus me ensina aqui. E aí eu vou aprendendo, vou tirando as minhas conclusões. Aí depois eu começo a praticar aquilo que li. Porque senão não tem validade. E depois que eu pratico, eu vou ensinar ao meu próximo, aos meus filhos, as pessoas que estão debaixo da minha responsabilidade.
alguma pessoa que me pergunta alguma coisa a respeito, e eu vou ensinando. Esse é o caminho do cristão. Não que nem esses aqui que Paulo está dizendo, olha, aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, eles vão lá, leem as escrituras, mas eles não praticam. Eles não conhecem a verdade. São mentirosos, são apenas fariseus. Por fora é uma coisa e por dentro é outra. E por último, a leitura e o devocional. Lá o Salmo 119, versículos 11, o 15 e o 24, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em teus preceitos, diz o versículo 15, meditarei e olharei para os teus caminhos. E o 24, também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Então, a leitura devocional você faz em casa, todo dia, e tem prazer na palavra de Deus. Terminamos aqui, prezados, as lições desse trimestre. Espero que você tenha aproveitado bem, tenha tido um panorama bom dos livros da Bíblia Sagrada, a compreensão da necessidade de se aprofundar nos estudos da Escritura Sagrada. E no próximo trimestre nós vamos se aprofundar para valer, que vai falar sobre os valores do Reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo hoje. Então, o estudo do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, em palavras, é o maior sermão que Jesus pregou. Está lá registrado em 3 capítulos do Evangelho de Mateus, os 5, 6 e o 7. Durante o trimestre que vem, nós vamos estar estudando as coisas que Jesus trouxe para nosso aprendizado ali naquele sermão. São coisas profundas, tremendamente modificantes do nosso pensar e do nosso agir. Que nós todos possamos estar juntos no próximo trimestre. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse trimestre que Tu nos abençoaste, Senhor, nos dando a oportunidade de nos desenvolvermos na prática e no conhecimento da Tua Santa Palavra, Senhor, através desta visão panorâmica que tivemos de toda a Tua Escritura Sagrada. Abençoa Teus servos, Senhor, desperta o nosso coração para o desejo de aprender a Tua Palavra cada vez mais, nos aprofundando na Tua verdade. Abençoa, guarda, livra do mal todos. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.